Achei um cara que vai me ajudar a colocar o motor V8 no sincronismo, colocar a correia dentada. Esse motor me deu dor de cabeça, esse é um dos motores mais difíceis que eu mexi. Vou levar ele para fazer esse sincronismo pra gente montar o nosso carro esportivo V8. Então, cara, que trampo, hein? Mas vai dar tudo certo, e nesse vídeo também a gente vai começar a montar o chassi do carro, esse carro V8. Que da hora, hein, cara? Mas antes de começar o vídeo, quero dar uma notícia boa. O nosso Fusca Picape é um carro que também construímos aqui. Agora você pode concorrer para ter ele. Por 99 centavos você pode comprar a rifa dele e tá concorrendo ao Fusca Picape. O Fusca muito bonito, cara. Tão bonito quanto o Fusca amarelo. O Fusca amarelo também a gente rifou e saiu lá pro sul. E agora tá correndo a rifa do Fusca Picape. Se você quiser comprar, QR Code aparecendo aqui, 99 centavos. E tem também um link aqui na descrição. Agora a rifa vai ser mais rápido. A rifa corria por 3 meses. Agora é só 2 meses. Tem mais ou menos aí uns 40 dias para sair o sorteio. Então não perca tempo, concorra ao Fusca Picape que a gente construiu. Quem sabe você ganha, né não? Ai, não deixa. Devagar. Nossa, caminhonete sentou, meu Deus do céu. Rebaixo o L200. Que motor bonito, né? Bonito, não funciona por enquanto. Olha aí que bonita a ponte, ó. Olha, o mar de Minas. Lembra, Luquinho, quando nós veio aqui pescar com a Kombi? Lembro. Nós não pegou um peixe. Mudando de assunto, a gente está indo agora para Alfenas, a cidade vizinha nossa aqui, porque a gente vai sincronizar o motor, colocar o virabrequim comunicando com o comando de válvula. E a gente precisa de uma ferramenta especial para trabalhar nesse motor V8, a gente não tem. E esse amigo nosso tem um mecânico. Ele falou assim, não, ajudo vocês, eu tenho aqui a ferramenta aqui que vai pôr o sincronismo. Show! A gente colocou o motor ali atrás na carroceria e estamos partindo para a mecânica lá para a gente arrumar esse motor. Bora lá! É só colocar a correia ali, sincronizar e vai dar certo. Não, mas dando pro detalhe de não pegar se tivesse empenado o válvula, do contrário. Ah, não. As válvulas tá normal. Não teve marca no pistão, não. Então não teve marca. Aqui a gente só esqueceu do parafuso. Aqui também, ó, já pega de uma vez. Os parafusos daqui. Aqui, ó, tá vendo? Tá sem, ó. Eu esqueci. Você ainda tirou lá ainda da foto, não falei pra você mandar a foto. Pois é, cara. Mas o que eu vou fazer agora? Agora tá na hora do almoço. Enquanto o pessoal almoça, a gente vai lá. Não almoçou ainda, né? Não vai agora uma hora. Enquanto eles almoçam, eu vou lá, corro, pego e trago aqui pra gente sincronizar. Chico, tira a polida aqui já pra gente ver já. Chico, dá uma acordada nesse parafuso antes, viu? Será que a gente consegue colocar um câmbio manual nele? Ele tava com um conversor de torque. Apesar que você vai conseguir sim, né? Independente da flange, né? A flange eu mando fazer. Olha aqui, olha o parente do motor do Jetta que nós estamos montando ali, ó. Ah, é igual o quê? Aqui, eu tô montando o motor do Jetta ali, o motor tá desmontado lá, ó. Mesmo parafuso do Jetta. Multidentado. Multidentado. Aí aqui, eu pensei em colocar um outro câmbio para fazer manual. Pode ser, um detalhe que vai ter que fazer o seguinte, vai ter que colocar um volante, refurar. Para usar esses parafusos, né? Na verdade você vai usar essa furação dele aqui, coloca um volante, você vai instalar a embreagem e aí você vai dando segmento. Certo, então não tem segredo não. Aqui vai instalar essa ferramenta, né, que tá o seu tocamento. Ah, essa aqui. Essa aqui, ó, ela pega aqui. Na verdade elas vão trabalhar assim, né? Só que eu esqueci o parafuso, né? Aí eu vou trazer lá. Aí vai sincronizar o cabeçote e depois é só sincronizar o ponto máximo. Provavelmente o primeiro cilindro aqui. Tem outro pino que vai aqui e trava aqui. E na polia também tem a marcação do... Então as ferramentas vai pôr tudo... Tudo sincroniza. Vai sincronizar o cabeçote e o PMS dele. Então a gente abaixa, sincroniza o cabeçote e depois coloca o motor no ponto máximo. Tem que abaixar ele primeiro. Tem que abaixar ele primeiro. Baixa todos? Mesmo aqui, ó, se eu for virar aqui, ele vai estar travado. Ele vai estar pegando, ele vai estar... Não, põe no meio. Ah, no meio. Ó. Ah, tá. Ó. Então a válvula já bateu na cabeça. É, já bateu na cabeça. Aí você colocando todos que estão no meio, você não corre o risco. Aí você sincroniza aqui e equaliza aqui. Por isso não precisa dessa arruela que você deixou para trás lá. Certo. Vai colocar e depois é só acertar o ponto máximo do primeiro cilindro. Esse aqui é o PMS que se fala. PMS dele aqui. Certo. Alguns motores não usam PMS.
mas é raro acontecer isso. PMI. E na polia também, você pode pegar a polia lá que vai ter uma marcação ali lá, ó. E tem o manual ali também, que a gente segue o manual também, ó. É, por isso que tem que trazer um profissional. Eu nunca ia dar conta, né? Não, mas porque a gente fuça, a gente mexe, a gente se aventura no motor, mas falar assim, ah não, tem que deixar essa parte para um profissional. Mas se eu empeno uma válvula dessa, esse motor não tô achando nada, imagina. Pensou? Mas o Delmo vai dar jeito aqui pra nós. A gente vai lá almoçar e pegar. Faltando esse parafuso aqui grandão. E tô levando uns outros parafusos aqui por segurança. Vai que falta. E o Luquinha tá com a capa do motor, já esqueceu também. Diz o Delmo que tem marcação na capa. Então estamos levando essas coisas lá. Vamos voltar. É 50 km. Bora. Ah, 50. É mais, né? Acho que dá 70. Chegamos agora. Trouxe aqui o parafuso. Junto com a roelinha certa. Cadê a roelinha? Não, tá, de conta aqui não. Aí, ó. Um Por causa bem disso, pequeno, né? por causa disso nós andou uns 50, 70, né? Caindo. Não, mas 140 aí. Ah, é, verdade. Mas a capa que a gente precisa de referência de ponto aqui, ó. Embora tenha a ferramenta. Ah, esse aqui que é o ponto? Aqui é o ponto dele aqui, ó. Ô, Que é o Eu vou mostrar ponto. pra você na eu falei pro Luquinho, tô vendo marca aqui não, é isso aqui. É isso aqui que a gente vai cruzar na polia dele lá. Isso aqui é pra aproximar, pra você não errar. Depois a ferramenta vai montada na lateral dele aqui, ó. Ó, de baixo, ó. Esse aqui é um batente. É um batente que tem que fixa o virabrequim pra gente colocar no ponto. Ah, você trava ele. É, mas só que por referência que ele vai dar por diversos pontos, ó, peraí, Chico. Aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Deixa eu colocar lá atrás. Aqui, ó. Isso aqui facilita a nossa vida aqui, ó. Nossa, não tem essa capa, Henrique. Nossa, Esse eu vou que eu te liguei pra você na hora da viagem. quase. Olha lá, o que que acontece? Fica você lá vai em- ver que o motor ele tem esse ponto aqui, mas a referência que a gente vai usar vai ser o outro aqui, ó. Aquela aqui, ó. Já até já coloquei em tinta amarela já. Ah, tá aqui. Você vai pôr essa marcação Vou cruzar ela aqui. aqui. Olha lá, Nossa, alinhou certinho, ó. ó. Olha lá. Alinhou certinho. Volta um pouco atrás, Chico. Isso aqui é pra facilitar a vida aqui. O que acontece? Aqui você vai colocar no ponto que é o PMS. Como eu tinha argumentado lá. Certo. Agora nós vamos instalar o batente nele aqui atrás, que é na hora que for fazer força. Pra ele não virar, sair do Pra ele não ponto. virar. Ele vai sentir dano de horário e encosta o virabrequim lá. Certo. Você vê também o esquema de ponto dele que a gente tem. Fala do sensor lá, Aqui a ferramenta, pega os dois. ela pega os dois, fala o sistema de ponto lá na lateral lá, Aham. né? Nada mais é que a figura 3A com a 3B, é o carro que tem um sensor de rotação ali, e o carro que não tem, que é no caso dessa aqui, que provavelmente ela tá usando um volante lá pra PMS, né? Certo. Então, vamos ver se não vai pegar pistão. Se pegar pistão é aquilo que eu falei pra você, tem que abaixar, tem que tirar do ponto aqui, ó. Aham. Ó, pegou. Pegou. Tira do ponto aí, Chico, depois né, volta. Agora tem que pôr ele no meio. Na verdade, você vai achando um ponto que você consiga passar aqui, mas o importante é você conseguir sincronizar sem pegar nada. Aham. Pegou então. Pegou a válvula no cabeça do pistão. Aí tá baixando o pistão e vai. Passar. Lá, ó, vai dar certo, ó. Aí já vai sincronizar. Aí, ó. Já Basicamente. vai ligar um com o outro. Olha pra você como que é forte. Pegou, Chico. Mesmo lado pegou, vai abaixar o pistão. Isso vai passar. Vai, tá pegando. Vai. Vai. Aí, acho que ó, alinhou. Beleza. Cara, que trampa trocar uma correia. Isso é porque o motor tá fora, imagina no carro. É, ué. E esse cárter você não tira sem tirar o câmbio. Não mesmo. Pra tirar o cárter teve que tirar o câmbio. Chico, vamos dar uma só encostada nas portas aqui agora. Trava. Trava o eixo do virabrequim por esse aqui, ó. Ele tirou o tampão, agora vai travar. Ali, ó, acha o ponto, que é a marcação. Vamos ter que fazer uma outra manobra aqui. Tem que soltar ele aqui pra passar por ali pra lá. Passando pra chegar ao Tá próximo. assim, mas já tá pegando, tá Máximo vendo? pro... Entendi. Uma erradinha aqui, em marchamento arrebenta tudo. É 40 válvulas. Aí é dor de cabeça. Deixa eu passar ele pra lá, Chico. Vamos deixar ele aqui, ó. Vamos lá, Chico. Ó. Vamos um pouco. Que trampo, cara. Sozinho é complicado. Mesmo tendo ferramenta sozinho é difícil pra você. Porque um tem que segurar, o outro tem que ajustar.
Esse monte de câmera em volta. Não, a pressão aqui tá grande. Aí. Tá Agora alinhou. Alinhou, agora nós vamos colocar o batente. Então aqui os comandos já estão no ponto, o Aqui em virabrequim, cima tá sincronizado, né? Agora tá colocando o PMS dele. PMS. Apesar de ser 8 cilindros, mas ele é PMS. Aham. Agora nós vamos colocar ele no PMS lá atrás. Lá. Ele já tá próximo aqui, a gente só afastou para dar o batente. Aham. Encostou tudo lá, Chico. Na hora que ele encostar, você vai ver que nós vamos puxar, vai bater. Depois que tiver tudo certo, sincronizado a correia, o que nós vamos fazer? Foi tudo acertado, sincronizado bonitinho, nós vamos dar 2 voltas no motor, tá tudo certo. Deu 2 voltas, quer dizer que dá o ciclo completo. Aí não atropelou nenhuma válvula, não bateu, quer dizer que tá tudo certo. Porque o espaço da anticâmara ali é muito pequeno. A válvula sobe, se ficar um pouquinho fora, o pistão sobe, é igualzinho uma retada. Ó. Travou. Travou. Ó. Não mexe o virabrequim. Aham. Aqui a gente já sabe que o ponto deu certo. Tá em PMS. E aqui ainda teria uma outra possibilidade. Se pegar o primeiro cilindro dele aqui, a gente colocou um relógio comparador. Se você fazer a equalização antes, dá pra você ver. Sem precisar da marcação. Mas a gente vai seguir a ferramenta pra não ter problema. No caso da dúvida, faz o PMS no relógio comparador aqui também dá. No cilindro 1. Cilindro 1. Certo. Que é o ponto máximo que tá. Aham. Se você for ver até na relação e fala do detalhe do cilindro 1. Então o que acontece? O ponto dele é esse aqui. Agora nós vamos desmontar tudo de novo aqui. Aí nós vamos passar a correia, instalar ela no sentido anti-horário e travar de novo e tensionar ele. Vamos tirar a ferramenta aqui agora, que agora vamos passar a correia. Tirar a correia, a polia não roda ou não? Ela vai rodar, mas a gente volta. Ah, entendi. Mas é só para acertar e conferir o ponto dele antes. Ele já tá sincronizado agora. Agora ele já ficou muito perto aí, ó. Vai ser pequenos movimentos aí, só. Vamos tirar essas duas portas aqui agora. Agora tudo aqui tá travado. Se ele tivesse destravado, aconteceria daí rodar o virabrequim, mesmo pesado, sim. Virava. Aí saía Saía do ponto lá, né? Aqui agora você tem que, na verdade, manda você montar ele sentido anti-horário. Por que anti-horário? O esticador está esticando o lado de cada correia. Por isso que se monta anti-horário. Então você coloca lá pelo lado de cá, vai estar esticado. Se eu montar por lá, o que vai acontecer? Na hora que você for fazer a referência, vai dar diferença de dente. Aí ele vai passar por baixo ele vai passar por baixo, entendeu? Então por isso que você monta o lado de cá, o anti-horário dele aqui é o lado que ele está esticado. É outra manha, tipo, pra mim só colocava aqui, mas tem o caminho certo. Tem o caminho certo. Se você montar ele anti-horário, toda vez vai dar diferença de meio dente, um dente, pode colocar aí, Chico. A diferença, agora que não seria pouco, então. Seria quase que não ia perceber. A ferramenta aqui agora, só não vou acabar de passar ele aqui, pode colocar o parafuso aí. Vamos colocar. Deixar o símbolozinho pra fora, né? Bonitinho. Então aí na hora que for esticar a correia que nós vamos colocar ele. Tem uma trava nele, né? Se eu ligar aí pra mim, ele vai. Pera aí. Nós vamos tirar essa parte aqui. O que é isso? Parece que tem... Esse aqui é o esticador dele. Aqui, ó, esticador hidráulico aqui, ó. Ah, tá. Então vamos ter que tirar essa tampa de vedação aqui pra retrair ele. Será? Caramba. Pega duas... Ah, tá. É porque eu não precisei tirar para tirar a correia. Atenção que na lateral do colar está escrito VVT. O que aquele VVT faz? Aquele VVT, ele, por pressão de óleo aqui, quando a bomba bombeia, sobe óleo aqui no comando. O VVT, ele inverte a tração de óleo para dar mais potência e menos potência. Ele avança o ponto de comando e ele Sabia não. Então na hora que você tem que prestar atenção que se ele está fazendo a leitura do comando. Aqui é 2 ou 3? Esse aqui é atuador, o sensor é aqui, ó. Aqui ele atua como se fosse um motorzinho, acho que é isso que você falou. É, isso que eu tô falando, porque ela tem entrada para esse VVT lá. Esse aí é o sensor. O sensor é daí e aqui, ó. Aqui na verdade é para indicar se o carro tá no ponto ou não. Tipo assim, se ficou meio dente fora, vai lá, vai dar comando de um lado, do outro, parte do ponto. Aí eu tenho que catar o sensor do comando, o de rotação e o TPS. É os três importantes. Os três importantes. Nunca instalei a Fulltech não vai arriscar. Mas você tem que prestar atenção no detalhe da entrada desse. Cara, vai estar se aventurando, eu te falei. Vamos pôr uma Fulltech nele e ver o que dá. Olha o que acontece. Ele é encolhido. Então vai encolher ele na morsa. Passa um pino daqui, travando lá, travando lá. Ah, tá. Para facilitar na hora de colocar a correia. Depois solta, ele estica a correia. Só que eu vou ter que arrumar um parafuso fininho, alguma coisa. Um prego fininho só para travar ele aqui. Aí, ó.
Aqui é aquilo que Não nós pode falamos. forçar muito, você quebra ele. Entendi. Isso aqui é um E até perder a... É um esticador hidráulico. O que fez? Aqui a gente fez a ferramenta para ele aqui, porque para dar jeito. O que vai fazer? Ele vai encolhendo na morse, ele vai encolhendo, né? Vai encolhendo, Certo. vai alinhar os três furação. Pode ir, gente. Tem que ir devagar para ele ir recolhendo. Aham. Isso aí que vai esticar a correia dentada do carro lá. A hora que estiver pronto, a gente solta isso daí e já estica a correia dele. Certo. Aqui a gente tá esmagando ele pra travar ele pra baixo. É, isso. Pra você conseguir colocar a correia dentada. Senão você não consegue colocar do jeito que tá lá. A gente recolheu ele lá, ó. Já tá recolhido. Depois que a gente montar tudo lá, Você soltar, esticou, soltar o pino colocou, aqui, Você montou a correia, tudo no lugar, tá tudo ok, tá conferido, soltou, vai esticar a correia dentada do carro. Ah, tá. Ele vai empurrar o O tensor. senador. Isso, aquela Esse poliazinha. esse que vai fazer a alavanca para esticar a correia. Aí a correia sempre fica. Isso você não consegue fazer no lugar. Ó, minha tensor veio para trás agora. Nossa, ele tava limitado aqui, Aqui, ó. ó. O tensor tá lá atrás agora. A hora que a gente soltar isso daqui, ele já estica a correia lá. Esticou. Eu não vi aqui, não foi não. Aí já fica no jeitinho pra gente puxar a trava e ele tensionar. Lembra que eu falei o lado de cá esticado, anti-horário? Certo. Aí anti-horário, vai, sobe, desce, sobe depois. Isso aqui buga a gente, né? Vê se tem diferença, pô. Saiu. Ah, já começou a esticar, ó. Olha lá. Solta lá. Tá no ponto aqui, ó. Agora tá soltando, Também dá pra você ver também. Tá soltando virabrequim, né? Olha lá. Viu? Você nem mexe mais aí. Quanto mais ele andar aí com aquecimento motor, ele vai Vai apertar mais. só apertando cada vez mais. Caiu no dente aqui e travou. Então deu 2 voltas. Deu 2 voltas. Fechou. Aí, ó. Conseguimos. Ai, meu medo era ter algum problema, mas deu as 2 voltas agora. Depois nós vamos confirmar aquele detalhe da compressão lá. E você tava me falando aqui que tem uma compressão, tem um relógio que a gente coloca ali e vê a compressão de cada cilindro para ver se tá tudo certo. Porque a gente colocou uma biela adaptada aí. Mas eu acredito que vai dar certo, né, Dai? Não sei. Por quê? Olha, não deu trabalho. Você- Você tá vistoriando, hein? Eu? Oi, oi. Delmo, minha última confusão foi aquela V6 lá, depois disso eu parei. O esticador vai começar a acionar. E vai devagar porque não. Vai. Pronto. Ó. Esticou. Esticou. E agora alinhou. Adiantou um dente e agora tá no show. Vou colocar a ferramenta por via das duplas. Só para verificar. Ó, nem força eu já fiz, ó. Aham. Já Sem travar a ferramenta, encaixou já certinho. encaixou. Como eu sei que deu certo, não vou nem travar a ferramenta. Aham. Só vou montar a parte de baixo, dar uma volta e conferir, ó. Bateu certinho. Não precisa nem de parafuso, ó. Tá vendo? Show. Aí chegou a colocar a polia aí. Pode soltar lá, vamos dar 2 voltas nela. Uma volta. Bonitinho, correia esticada, tudo certo. Tá no lugar correr. Coisa, hein, cara? Aí. É, o sincronismo é perfeito, né? Questão de milímetros já entra. Você viu?
Acabamos de chegar de Alfenas, da oficina do nosso amigo ali, o Delmo, me ajudou a colocar o motor no sincronismo, já deu tudo certo. Eu já comprei os bicos junto com as bobinas que estavam estragadas, por isso que esse motor deu problema, porque os bicos injetores travou, por isso que deu problema na biela, entortou tudo. Enquanto não chega, a gente vai trabalhando no chassi. Já retirei as rodas, olha aí, já tá aqui a roda, ó. Não vou usar esse tipo de roda, vou comprar outro tipo de roda que vai combinar com o nosso carro que vai ser construído. Agora eu vou simplificar essa suspensão, porque esse carro era um V8 4x4. Tá vendo que tem diferencial aqui na frente, ó, e diferencial na parte traseira. Se o motor fosse dianteiro, eu podia usar esse conjunto aqui diferencial. Mas como o nosso motor vai ficar nessa parte e a transmissão ali, então tem que sair esse diferencial e sair esse também. E vou simplificar tudo. Como que a gente vai simplificar tudo? Não sei se eu uso essa bolsa aqui de ar, não sei se o nosso carro vai ter suspensão a ar ou suspensão fixa. Eu vou deixar a suspensão com o nosso estilo de carro, para não ficar um carro com suspensão moderna, mas ao mesmo tempo vai ter uma suspensão esportiva. Como será que a gente vai fazer isso? Bora lá! O Luca tá impressionado com o tamanho da pinça. Olha aqui. Por isso que tem uma roda 18. Aqui a roda original da Touareg é 18, porque o disco é grande. Olha o tamanho do disco. Disco ventilado e a pinça é gigante. Então eu pensei em colocar uma roda 15, igual do Ford GT40, mas já não vai dar certo. Não vai caber. Você vai usar esses componentes aqui? Vou, menos o diferencial. A roda vai ter que ser uma 18 também, ou 19, porque senão pega no disco. O que você trouxe pra mim? Isso que tem que esconder desde... Eu que comprei, quer esconder de mim mesmo. Toma banho. Já era. Quase tirando o diferencial aqui. Ô, guarda isso aí, uma serra. O que? O diferencial? Fazer um 4x4, hein? Uma gaiola. Só guardar o mocinete, tudo. De trilha. Na frente não vai ter o mocinete. Só não sei se vai ter que travar aqui, cara. Atrás vai ter o eixo. Tirou as portas do mocinete já? Tirei. Foi fácil, cara. Não foi igual o da Saveiro que tá travado. Mas o bom é ter... Sabe por quê? Normalmente é o mocinete que segura tudo ali, né? O conjunto. Vai pôr um parafuso ali. Quer testar o aro 15 da Saveiro aí? Vai mesmo, hein? Vamos pôr pra ver se cabe. O Luquinha trouxe a roda da Saveiro lá, que é 15. E nem vai mais. Aí ela pega na pinça, ó. Pinça muito grande. Nem se você colocasse um afastadorzinho aqui, né? Até porque tem que ter a furação, né? E mesmo se ela passasse aqui por cima, aqui, a pinça, aqui, ó, essa parte ia encostar aqui, né? Aqui, né? Então essa parte interna tinha que ter um afastamento aqui, ó. Pelo menos facear aqui. Isso. O nosso esquema é bruto. Mas esse disco tinha que ser grande mesmo. E a pinça também, porque é um carro pesado. A Touareg V8 é muito pesado. Ainda mais sistema 4x4. Eles capricharam, né, nessa suspensão e freio. Aí a gente vai usar essa pinça, esse freio, porque nosso carro vai ter V8. Então é bom, a gente só aumenta a roda. Aí, ó, tentando tirar esse parafuso aqui, ó. Faz parte do diferencial, só que a chave de impacto não cabe, ó. Mesmo usando essa articulação aqui, não sai, ela fica muito no ângulo fechado. Aí eu tenho uma chave aqui que é lançamento da SATA, ó. Conjunto de chave combinada SATA que vai do 8 até o 25. Vou pegar aqui a 18 que nós estamos usando. E além disso, ela é catraca. E cabeça flexível. Olha aqui. Aí lá a gente consegue. Vamos lá para testar. Travar de cá. Colocar aqui. Olha lá. Ela já angula no jeito, ó. Aí, ó, por ela ser catraca e flexível, facilita muito o trabalho. Aí, ó, saiu.
sai, desconecta aqui também, cara. Olha lá. Ah, tem estria também. É estriado. Ah, legal. Aí, ó. Deu tudo certo, retirei o diferencial dianteiro, tá aqui, ó. Retirei também aqui as duas bolsas de ar que faz a suspensão do carro levantar ou abaixar. Assim o carro ficava mais baixo ou mais alto. Só que eu vou ter que realocar elas para não ficar, porque o nosso carro é bem baixo. O capô é muito baixo. Olha aqui esta manga de eixo, ó. Vem a parte de cima aqui, onde encaixa aqui o pivô, mas... falar para você, aquela bolsa de ar tava passando muito para cima, então eu vou ter que modificar essa manga de eixo aqui e fazer uma bandeja superior para fazer duplo A. Aqui só tem a parte de baixo e a parte de cima, a bandeja superior fica aqui, ó, nessa parte, ó. Olha, inclusive tem um pivô estragado, e esse pivô aqui, ó, é o mesmo da Amarok. Então eu vou ter que fazer uma bandeja igual a esta, porém maior, aqui nessa parte de cima, e modificar essa manga de eixo aqui. Só que para isso eu vou ter que retirar a manga de eixo, tirar essa parte aqui do cubo aqui tirar esse conjunto aqui que tá a pinça, manga de eixo e o cubo. Vou ter que fazer uma suspensão aqui em cima, uma bandeja superior. E olha que diferente essa pinça, cara. Geralmente entra aqui o fluido de freio e tem um cilindro aqui que faz a pastilha fechar e segurando o disco. Só que aqui, ó, sai um caninho aqui e ele aqui, ó, sai aqui e entra aqui, ou seja, esse alimenta os dois. Deve ter dois cilindros essa pinça, pelo tamanho deve ter, não, certeza de ter um cilindro desse lado e um cilindro desse. Então por isso que ela é bem robusta assim, diferente. Então bora desmontar aqui essas duas partes aqui, tirar esses discos, pinças e refazer esse sistema. Já a gente passa para a parte de trás. Sobrando cavalete, 3 toneladas. Esse aqui é o UR. Nós vai pôr esse cavalete, esse agregado em cima do cavalete. Tá muito pesado, não tá? Ajeita o seu aí. Direito. Isso. Mas faltou mais dois aí, hein? Levanta. O teu tá torto. Mas você quer mais do cavalete, assim não vai parar não? Gente, vai pôr toco. Tem mais 2 cavaletes lá na caixa. Então é pros traseiros. Ah, mas eu tenho mais lá, pode pegar. Já pego, ó. É, consegui parar. Bem mais pesado que da Saveiro, né? Vou tirar mais 2. Aí eu pego um na frente, 3 na frente, 3 na frente. Bom, você tá num lugar que não é nivelado, né? Você tá num lugar que tem desnível. O carro nem quer ficar assim. É difícil fazer nivelamento assim. Tudo no esquema pra gente fazer a bandeja superior, a bandeja da parte de cima. Aqui a bandeja inferior, tá aqui a parte de baixo. O pivô tá aqui, ó. Deu um trabalho tirar esse pivô, tava muito duro. Até quebrou minha ferramenta de saca pivô. Tive que reforçar ela, soldei aqui uma porca, ó, e coloquei um parafuso mais reforçado. Soldei aqui também.
e fiz uma modificação. Eu comprei esse saca pivô aqui muito barato, então ele não tava aguentando mais. Já tive que cortar aqui a frente para pegar uns pivô maior, ó. Só gambiarra. Aí você põe, você aperta aqui com a chave de impacto, ele solta o pivô, que é muito difícil soltar isso aqui, cara. Tanto esse pivô da bandeja quanto aqui o terminal de direção, ó. Pivôzinho aqui. Agora eu já coloquei mais alto aqui pra gente bolar como vai ser a bandeja. A bandeja vai ser igual a parte de baixo, vai ser uma igual a essa, só que eu vou fazer em cima. Vou ter que reforçar aqui essa parte do agregado, que é uma parte do chassi. E já tem aqui, ó, o local para colocar o amortecedor. Eu não sei se eu coloco o amortecedor que tem mola ou eu uso aquela bolsa de ar para fazer uma suspensão a ar. Tô pensando ainda. Os dois conjuntos. Muito pesado, cara, pesado demais. Pista de freio aqui, gigante, pintada já saiu. Vou modificar a manga de eixo também, tá vendo que ela passa bem pra cima. Isso não pode porque a referência da frente do nosso carro é bem baixo. Agora vamos tirar esse diferencial aqui. Eu não sei, eu vou ter muita dificuldade para desmontar essas partes. Para tirar esse diferencial traseiro, eu acredito que eu vou ter que soltar um pouco dessa parte aqui do disco, dessa manga de eixo traseira. Olha aqui, o sistema dos carros alemão é muito complicado, cara. Tem muita coisa aqui na suspensão. Os outros tipos de carro que eu vejo, principalmente os japoneses, é bem simples o sistema de suspensão. O alemão é mais complicado ali. Era para ser uma bandeja aqui em cima, mas trouxe um braço oscilante aqui, bieleta, barra estabilizadora. Esse outro deve ser uma função de segurar a parte de baixo aqui. Tem tipo um braço oscilante aqui. Ai, cara, é muita coisa, muita bucha. Por isso que quando manda o carro para fazer alinhamento, olhar essas coisas, fica caro, porque tem muita bucha. Ó, tirar esse diferencial agora, vamos ver se vai dar certo. Para começar a soldar, modificar, fazer o nosso chassi, colocar na medida, tudo, porque a carroceria já tá vindo. Difícil? Foi, muito trabalho. E Muito pesado? Não. Bom, pra mim não sei. um pouquinho, deu um cardan. Cardan gasta muito espaço. Pode descer aqui. Os barulhos estranhos ajudam. E cadê o outro braço? É igual uma cinética, ó. Ele tem um anel de trava aqui. Isso aqui entra lá no diferencial. Isso aqui vai lá na roda. Cansado aqui. O cubo da roda. Deu trabalho tirar pesado. Mas sozinho, Um pouquinho abandonador. ué, eu entendo como é que é ficar sozinho. Ah não, pera aí. Calma aí. Chega aqui. Manda áudio aqui. Se for chorar, manda áudio. Esse diferencial traseiro deu muito trabalho para tirar. E eu tive que soltar esse disco aqui com a pinça desse lado. Soltei esses dois braços oscilantes aqui de cima. Soltei aqui embaixo também. Aí fez com que a manga de eixo deslocasse e eu conseguisse tirar o eixo. Deu muito trabalho, mas saiu. Dava para tirar de outra forma, só que eu não queria sujar aqui tudo de graxa e óleo. Tinha como soltar esses parafusos aqui, ó, e soltar o braço e tirar o diferencial para cima, mas eu quis tirar ele inteiro. Mas ainda bem que eu tenho ferramentas de qualidade SATA, porque facilitou muito. Olha aí, essa maleta aqui da SATA, muito completa, facilitou a retirada aqui desse conjunto. Agora vem uma parte difícil para a gente interligar esses dois agregados, esses dois conjuntos de suspensão, integrar ele ao chassi. Estou pensando em ligar ele de um ao outro com tubos bem reforçados para fazer o chassi inteiro, sem ficar essas partes separadas. Aí eu aproveito esses coxins e parafuso a carroceria em cima dele. Só que eu tenho que pensar em um chassi para fazer agora para o nosso carro V8. Todas as minhas ferramentas aqui são SATA. Você viu que eu usei aqui também a girafa para levantar aqui. A girafa de 1,5 toneladas, levanta muito peso. E o braço telescópio aqui, a ferramenta de qualidade SATA. Usei aqui, ó, o jacaré também, jacaré rebaixado, ele é bem baixinho, já mostrei aqui. E eu testei hoje a ferramenta mais nova da SATA, que é o lançamento deles, esse aqui, ó, cavalete SATA de 3 toneladas. Já coloquei aqui, ó,
pra gente já medir. É isso aí, ó, ferramenta SATA aqui com a gente. Recomendo você comprar ferramenta SATA porque não vai te decepcionar e a qualidade é extraordinária, cara, é absurdo a qualidade SATA. Então recomendo aí pra você, com uma ferramenta que eu tenho certeza que não vai te deixar na mão. E algumas ferramentas têm a garantia vitalícia, ou seja, não quebra, é pra vida inteira, né? Top, né? E ferramentas você encontra onde? Na Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas da América Latina. Tem nosso cupom QR Code aparecendo. Tem também o link aqui na descrição da Loja do Mecânico. Por lá você pode comprar suas ferramentas com desconto usando esse cupom que tá aqui na tela. Vai lá e aproveita comprar ferramentas na Loja do Mecânico. Tava pensando aqui, o Luquinha já até falou sobre o chão aqui, ó, pra gente construir o chassi. Esse chão não é nivelado. Quando a gente fez aqui a garagem, esse chão ele desce um pouco. Dá pra ver até pelo nível do bloco, ó. O nível do chão ele sobe. E a gente precisa de um chassi nivelado. Eu pensei em fazer uma plataforma nivelada, tipo uma mesa de solda. É uma mesa de solda, só que nivelada, pra gente conseguir acertar, deixar o carro perfeitamente alinhado, sem nenhum desnível, o carro não ficar torto também, né? Isso vai mandar muito na suspensão para o carro não ficar desalinhado. Então eu já construí aqui, ó, no 3D, já peguei todas as medidas, eu fiz com metalon, eu acho que tá muito fino, eu vou ter que engrossar. Metalon 30-30, cara, eu vou ter que aumentar isso. Eu tô querendo colocar metalon 50-50. E aqui eu vou pôr uma chapa galvanizada pra gente começar a construir o carro. Olha aqui que legal, ó. Vou editar aqui, exibir tudo. Ok, aí ó, vai ficar dessa forma, ó. Aí o chassi vai ser construído aqui, ó. Olha aí, agora eu consigo nivelar o chassi, fazer tudo e depois colocar a carroceria no carro. Tendo essa plataforma aqui nivelada, vai ser bem mais fácil. Vou colocar aqui nos pés da plataforma uma base rosqueável para a gente conseguir nivelar. Vou usar também nível a laser, vai ficar um negócio perfeito. Eu nunca utilizei esse tipo de plataforma nivelada. Eu sempre fiz o chassi no chão, sempre fiz no olho, sempre dava um pouco de desnível, dava medidas diferentes. Agora eu tendo uma plataforma, eu vou quadricular ela para ficar tudo dentro do padrão aqui, dentro das medidas. Aqui o carro, ó. Não sei se eu mostrei, esse vai ser o carro. Mostrei no vídeo passado. E detalhe, a usinagem ficou pronta. O Yuri mora aqui em Sarzedo, Belo Horizonte, é mineiro também, igual eu. E é só buscar, ele me ligou hoje. Vem buscar que a usinagem está pronta. Em breve você vai ver a carroceria em isopor. Calma aí. Aí, ó, para quem gosta de fazer modelo 3D, eu tô usando esse programa aqui, ó, o SketchUp, ó. Já fiz esse carro aqui, ó. Na verdade eu não, o Yuri fez esse carro. O Yuri é quem tá usinando em isopor. Ele fez e mandou pra mim. Ele me mandando, eu consigo abrir aqui no SketchUp e modificar alguma coisa, tipo fazer o chassi. O chassi eu fiz, tá ali, ó, lá dentro. E a nossa mesa de solda, eu tô usando os cálculos por esse programa aqui, ó. Tem trena também, ó. E tem medida lá, tudo, ó. Vai dar as medidas certas lá. Esse programa é o SketchUp. Você pode baixar ele pelo site, ó. Tá me ajudando muito, cara, muito. Acabei de receber uma mensagem que nossas peças do motor já está a caminho. A gente vai escutar o ronco do motor, mas calma, a gente vai instalar tudo, injeção programável, injetor, bobina. Esse bichão vai funcionar. Ele funcionando, a gente vai encontrar um câmbio manual para pôr nele. E agora eu vou lá comprar as ferragens para fazer a mesa de solda, a mesa que vai nivelar o nosso chassi, e também as ferragens para fazer a estrutura do chassi, que vai ser a base do carro. O vídeo é esse. Se você gostou, se inscreva. Até o próximo vídeo. Agora vai ter vídeo com mais frequência, porque essa parte aqui agora desenrola mais rápido que o motor. Legal, né? O motor já tá pronto e agora essa parte desenrola. Agora é só ligar o motor. Legal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!